Só quando eu ministrar aqui, que muitas vezes eu ministro a palavra, porque aqui a palavra é direta. Eu não faço, como diz lá em Maceió, ao rodeio com a palavra. Quando a palavra falar contigo, não se sinta ofendido. Procure mudar e fazer o seu melhor. Amém? Porque a Bíblia diz que a palavra, ela liberta. Jamais eu vou fazer um sermão aqui para te agradar, que eu não posso te agradar. Porque coisa boa é quando Deus quer falar contigo, não aquilo que eu quero ouvir. E muitas vezes a gente queremos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, mas nós temos que ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque sempre aquilo que Deus tem para falar é o melhor para nós. Amém? Esses dias eu fui, segunda-feira, lá no Jota, lá no Jussara. Eu até falei aqui para os meninos. Uma moça, ela falou assim: pastor, eu gosto da igreja, mas o senhor, quando ministra, o senhor é muito direto. Isso incomoda. Eu queria levar uma visita, mas o senhor prega de um jeito que parece que é para nós. A palavra. Eu queria levar uma pessoa e não tem como, né? Tipo assim, pegar um atalho, assim, não tem jeito. Não tem como. A palavra que liberta. Hoje as pessoas têm necessidade de ouvir o que quer ouvir. Mas nós temos que ouvir aquilo que Deus tem para falar, né? É muito melhor você ser sincero com a pessoa do que você falar por trás dela. Então fala o que você tem que falar, fala para ela. É muito melhor. Amém? Eu queria falar um tema aqui que o Deus deu para a pastora Tânia. Deu um monte, já peguei tudo dela, né? Os homens fariam mais coisa se não enxergasse tantos problemas. Ouviu? Vou repetir. Os homens fariam mais coisas se não enxergasse tantos problemas. Abra no livro do Êxodo, capítulo 15. Se põe em pé mais uma vez. Que diz assim. É o segundo livro da Bíblia, para te ajudar, tá? Livro do Êxodo, capítulo 15. Canção de Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram essa canção. Esta canção a Deus, ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. E Ele jogou os cavalos e cavaleiros dentro do mar. Podem sentar. Fala para o teu irmão assim agora: não fale mais comigo agora. Depois que acabar o culto, você pode falar comigo. Porque se você falar comigo agora, o pastor vai chamar a atenção e você não vai gostar. Então, se você não gosta, repete para ele: se você não gosta de ser chamado a atenção, não fale no culto. Amém? Pessoal, esse texto aqui é tremendo. Fazia 4 séculos e meio, 4 séculos e meio, que os hebreus ou os judeus estavam cativos. Mas havia uma promessa que Deus levantaria um libertador. No livro do Êxodo, capítulo 2, 23, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. E através desse clamor, Deus levantou o libertador e libertou. Só que, quando você vai ler o texto do livro do Êxodo, capítulo 13, eu indagava não, eu sempre falava com Deus, por que
Se um povo que passou tanto tempo no deserto, ou seja, no cativo, né? Porque Deus escolheu logo o deserto para o povo, né? Porque tem outras rotas. Se você for ler a história, havia outras rotas, né? Mas Deus escolheu o deserto. Deserto. Para o povo chegar à terra prometida. E deserto é lugar que não tem habitação. Olha aqui para mim. Deserto é lugar que não tem habitação. Deserto é lugar remo, né? No deserto não nasce nada. No deserto você tem tempestade de areia. Mas foi esse local que Deus escolheu que o povo deveria passar e chegar à terra que manava leite e mel. Ó, tem que passar no meio do deserto para chegar na terra prometida. E o processo começou quando eles saíram do Egito. Aqui para mim. Egito é o símbolo de sofrimento. Egito é símbolo de desespero. Egito é símbolo de pornografia, né? Porque tudo que porcaria tem no Egito. Egito tem idolatria. Egito tem morte, sofrimento. Egito tem disseção. Eles saíram desse local aonde sofria. E todos nós aqui saímos desse local. Muitos aqui, se tiver aqui 2 ou 3, que nasceram no berço, ouvindo a palavra, né? O meu filho teve esse privilégio. Nascer já num lugar que tem luz. Porque aonde eu nasci em treva, porque a minha família estava em treva. Na minha casa só havia briga, que já falei aqui, e um agredindo o outro com palavras. Eu nasci nesse lar. Mas muitos tiveram o privilégio de nascer num lugar onde tem a paz. Aonde, né, que os pais falavam de Jesus. O que ele pode fazer. Muitos não tiveram esse privilégio, mas hoje está tendo. E quando eles saíram desse sofrimento todo, essa humilhação, que era uma humilhação, eles depararam com o primeiro problema. Porque eles saíram, Faraó libertou ele devido à morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga. Aí libera. Mas o texto diz que Deus endurece o coração de Faraó de novo para perseguir o povo. Porque Deus conhecia o povo. Fala assim para o teu irmão, Deus te conhece. E conhece bem. Deus conhecia o povo, então Deus sabia que precisava de um tratamento, né? Porque tem muito cristão que vai no tratamento de choque, vai no empurrão, vai na pegada meu, Jeová estreita de um jeito para ele ir. Agora a Bíblia diz que Faraó, por isso que Moisés aqui canta esse cântico aqui, que Deus tinha destruído, jogou os cavalos no mar. Quando depara, a Bíblia diz no texto que não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr, não tinha saída. Não tinha saída. Aí começaram a murmuração, porque é sempre assim. Sempre quando tem uma saída, começa a murmuração. Começa. Aquilo do livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 12, diz assim: o que foi que dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravo para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Olha só, os homens fariam mais coisas se não enxergassem tantos problemas. Toda a situação que o povo estava começando a viver, eles só via problema. Porque, pessoal, eles viram o que eu e você não vimos até hoje. Deus mandou 10 pragas, eles viram muitas coisas acontecer.
a água virá em sangue. A água virá em sangue. E eles viram. Na hora que a fé deles foi posta em ação, em vez deles colocar a fé em ação, eles começaram agora a duvidar. É muito fácil eu duvidar. É muito fácil eu questionar. Eu quero ver, é agir. É fazer. Entendeu? Na hora que surgiu o primeiro obstáculo, eles preferiram, sabe o quê? Lembrar do Egito. Eles lembraram da escravidão. Porque muitos que estão nessa guerra, né? Que nossa vida é uma benção. É uma guerra constante. Em vez de você enfrentar o problema, muitos preferem retroceder. Covarde é quem retrocede. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. É muito fácil eu apontar alguém, né, e culpar a outros as minhas falhas e as minhas fraquezas. Eu não tenho que culpar os outros, não, fulano, não, sou eu o problema. Se Deus me impôs uma situação, eu vou passar em nome de Jesus. Primeiro, porque Ele sabe que eu vou passar com louvor. Porque a própria Bíblia diz que Ele jamais vai provar alguém que não possa suportar. Porque Deus não é o diabo. Não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus, Ele veio dar vida e vida e abundância a você. Agora, o preço é que é diferente. A Bíblia diz que a coroa da salvação é tomar na força, meu filho. Aqui, Michel. É tomar na força. Não é no cocó, não é na malandragem. Não é pegando atalho, é enfrentando situação por situação. Até hoje você só enxerga, sabe o que? Problemas. Você só enxerga problemas. Você só vê problema, não vê solução. Todo problema tem solução, sim ou não? Só problema. Eu estava nesse barulho aí. Calma, filho. Eu nasci para vencer. Você nasceu para vencer. Eu nasci para comer o melhor dessa terra. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Você nasceu para viver o melhor. E eu nasci para viver o melhor. Você entendeu? É isso que a Bíblia diz. Só que nós temos que se dispor. E os problemas vêm para nos trazer confiança em Deus. Amém? Confiança, Kelly. Vai deixar você maduro, com experiência. Para quê? Para ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que você passou. Toda tribulação, ou toda guerra, e toda humilhação, todo o abandono, isso é uma escola. Não é porque, entendeu? Você está nessa situação que Deus esqueceu de você. Comece a enxergar a sua vitória. Comece a enxergar. Lembrando de enxergar, eu lembro um texto lindo em 2 Samuel, 2 Reis, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 17, quando Síria estava em guerra com Israel. Toda vez que o rei de Israel, ele maquinava destruir Jorão, Deus revelava para Eliseu. Toda vez que eles estavam maquinando destruir, acabar com o povo de Deus, Deus revelava para o profeta. Deus revelava para o profeta. Diz assim, então, versículo 14. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, cavalos, carros de guerra,
E eles chegaram de noite na cidade, cercaram a cidade. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu da casa. E viu a tropa da Síria, com os seus cavaleiros de carros de guerra, cercada a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Ele estava com o profeta e ele viu muita coisa, muito milagre. Ele vai dizer: o que vamos fazer? Ele só viu o problema. Ele viu um exército lá fora. E eles estavam cercados. Olha o desespero. Você tem tudo para você avançar e crescer. Você é um ótimo vendedor. Se coloca na tua mão, você vende até pedra. E o cara compra. Entendeu? Você é um ótimo empresário. Aqui tem pessoas que têm talentos tremendos. O que está atrapalhando você, sabe o que é? Que na hora do obstáculo, na hora do problema, ou seja, na hora da dificuldade, você não vê uma solução. Esse é o problema. Eu tenho que enxergar. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que pedir para Deus abrir os seus olhos. A Bíblia diz aqui que Eliseu havia com os olhos abertos direto. Orava. Estava assim com Jeová, Ele levantou a mão, viu assim: olha, Deus, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo aqui, para que ele veja o que eu estou vendo. Dá um sacudão, fala: Deus vai abrir os teus olhos. Ele não ouviu não, sacode ele aí. Os seus olhos espirituais. Você está precisando de um milagre. Você está aí para tomar uma decisão, mas você não sabe se você vai, se você fica. Você está em cima do muro. O seu Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ele vê aonde você não consegue ver. Não deixa a tua carne te enganar, rapaz. Essa é a diferença nossa do mundo. Por isso que Malaquias falou em Malaquias 3,18: diferença a diferença daquele que serve o Senhor e daquele que não serve, do justo e do ímpio. Há uma diferença. Nós conhecemos Deus de perto, e o pessoal do mundo conhece Deus de longe. Presta para Deus abrir os teus olhos. Você só está enxergando o problema. O problema é o João, o problema é o Pedro, o problema é o Carlos, o problema é o Joãozinho da padaria, e você, não é problema? Que deu o tema foi a pastora, viu, para mim. Vai falar com ela. A pastora Tânia que deu aqui. Olha só. Quando o profeta orou, a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos. E ele viu carros e cavalos de fogo que estavam lá em Dotã. Começa a orar e você vai ver o teu segurança particular. Aleluia. Eu lembro que eu queria ver esse segurança, meu Deus. Já falei aqui, estava eu querendo ver o segurança, um anjo que abriu, diz lá um Salmo 34. Salmo número 34, versículo 7, a Bíblia diz que tem um segurança particular. Ele fica teu derredor para te guardar, para te livrar. E no dia eu estava orando, Ismael chegando na igreja, meteu o joelhão, Ismael, que estava lá, o segurança. Eita coisa linda, Ismael. Aquele pé de latão, aquela roupa, fogo por Jesus. Pode me levar agora que eu já estou vendo a glória. Aleluia, que maravilha. Eu abri os olhos, sumia, fechava os olhos, estava lá. Aquele ser lindo, maravilhoso. Falei, Jesus, aleluia, estava na maravilha, estava no manto. Aí chega um fio do abençoado. E eu abri os olhos. Estava o que aqui? Falei, lógico, estou orando, está vendo não, meu filho? Estou orando.
Vai embora, é reunião de obreiro. E eu com isso. Cara, ele cortou na hora a fiação. Estava aquele ser lindo, abençoado, maravilhoso. Aleluia. Quando você entrar, porque, meu amado, nós vivemos em dois mundos em um. É mundo espiritual e mundo natural. E muita gente fica nesse mundinho natural. Aí fica comendo o que o diabo dá. O diabo fala que você não vai conseguir, aí você não é verdade. O diabo fala que você não vai conseguir aquele projeto, você acredita. O diabo fala que você não vai conseguir o teu carro, a tua casa, você acredita. O diabo falou que o teu lar não tem jeito, você acredita. Você acredita em tudo aquilo que o diabo fala, rapaz. Eu estou falando assim, o nome do sem dente, sem entender. É sem dente, mas ele morde. Entendeu? Então, você está enxergando isso. Comece a enxergar. Comece a enxergar essa terra farta. Fazem igual Caleb e Josué. Quando você lê o texto lá no livro de Número 14, eles só viram o gigante. Não, Moisés, tudo que Deus falou é verdade. As uvas é linda. As tâmaras é uma maravilha. As romã, meu Deus. Nós fizemos pão, fizemos vinho, fizemos mel. Mel é uma delícia. Pessoal, eles comeram, Adriana, que se fartou. Eles se fartaram, ficou 40 dias comendo e bebendo água potável, entendeu? Mas quando eles voltaram, entendeu? Eles só falaram de problema. Ele não lembrou da promessa, ele não lembrou dos rios, ele não lembrou da tâmara, não lembrou da uva. Eles só lembraram do gigante. Não, lá tem 9 nações. Nós não podemos contra eles, não. Eles fizeram uma murmuração, começaram a fazer uma contenda do cão. Pessoa na casa só vê problema. Quando você vê uma pessoa só falar de problema, porque está na casa. Eu falei para Deus agora, daqui para o céu, não quero nem saber. Não é mais pitbull não, é o leão da tribo de Judá mesmo. Nós vamos invadir os lares. Nós vamos levar Jesus para essas pessoas que necessitam de Jesus. Deus vai mudar o teu lar. Deus vai mudar o seu lar. Deus vai mudar o seu lar. Deus vai mudar o seu lar. Vai mudar o lar da sua mãe. Vai mudar o seu lar. Vai mudar o seu lar. Jeová vai mudar o lar de vocês. Entendeu? Porque com Jesus não tem boi não, amado. Quando alguém invoca ele vem para a guerra, porque ele é o general da batalha. Uma coisa, Vitor, que Deus gosta é de guerra. Por isso que a Bíblia diz que ele é o general da batalha. Você entendeu? Então quando você convoca o Senhor, ele vem. Então começa a enxergar. Ora a Deus. Tem um texto que quando Abraão mandou Agar embora devido à contenda dela e Sara, lá no livro do Gênesis capítulo 21, saíram só com um pouco de pão e água. E acabou o pão, acabou a água, era pouco. O desespero. Você sabe que Agar via só morte. Ela só via morte porque está no meio do deserto. Está no meio do deserto, sem pão e sem água. Ela só via morte. Pessoal, e ela estava ali. Estava ali. Ela foi ensinada no ensinamento de Deus. Óbvio que ela conhecia o Deus de Abraão. Ela viu quando Deus deu a guerra para Abraão, com os 5 reis lá, que Abraão, com 318 da casa dele, destruiu os 5 reis. Ela viu tudo isso. Mas na hora do problema, na hora da guerra, o diabo, ele tenta cegar você. E muitos ficam cegos no meio da batalha. Fica cego. E tem muito crente aqui cego. Você só está enxergando o problema. Você só está vendo as suas contas. Só as suas dívidas. Você só consegue enxergar o seu salário pequeno. Você só consegue eu ganho um pouco demais. Com isso aqui eu não consigo manter minha família. Eu era assim também.
Eu falei assim, como que eu vou manter uma família? Eu pensei dessa forma. Pessoal, pensamento de escravo é terrível. Pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu dela. Pensamento de Egito é assim, de escravo é assim. O escravo amado é acostumado. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Uma vez eu vi um filme. Agora esqueci o nome do filme, que o cara foi preso injustamente. Ele ficou 20 anos na cadeia. 20 anos. Uma história real. E ele fugiu dessa cadeia. Mas muitos dos seus amigos saíram, porque já estava cumprindo pena de 30, 40, 50 anos. E quando ele saía da cadeia, eles não conseguiram se adaptar ao ambiente. E eles tinham o costume de tudo que ele trabalhava no mercado. Ele ia para o banheiro, ele pedia para o cara. E o cara ficava aqui, porque ele estava acostumado com aquela rotina. Posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Porque estava impregnado na alma dele. Você está entendendo? E muitos se mataram. Alguns se mataram porque não conseguiram viver num ambiente livre. Estava acostumado, estava com a mentalidade de escravo da cadeia. Então, o diabo aproveita. E ele começa a lembrar você do forró. Ele começa a lembrar de você, sabe da onde? Sabe? Da maconha, da cocaína. Ele começa a lembrar você do adultério, da fornicação, que é um relacionamento sexual fora do casamento. Aí ele começa a lembrar da porcaria. E tem muitos que voltam para trás da porcaria. Agora eu te pergunto, até quando você vai ficar nessa? Você tem que tomar uma decisão. Você tem que vir para a guerra. Comece a enxergar um pouquinho de vitória. Pelo amor, você não enxerga nada. Ai, pastor, meu Deus, meu pastor, socorro. É tanta coisa. Comece a enxergar. Avance. Avance em nome de Jesus. Comece a enxergar a tua vitória. Não, é hoje. Quando você sair da sua casa, saia para ganhar. Hoje é meu dia. Hoje eu vou arrebentar de vender. Hoje eu vou. Saia decidido a mudar a situação que você está vivendo. Entendeu? Você está aceitando essa vida, pelo amor de Deus. Tem muita coisa para conquistar. Você está igual Josué. A Bíblia diz no texto lá de Josué capítulo 13, Deus fala assim: Josué, tem tanta terra para você conquistar, Josué, e tu tá velho, tem muita coisa que Deus quer dar para você, mas você, estou cansado, tá morrendo o homem, meu Deus, tá com 30 anos, já quer se aposentar. O sonho do brasileiro é se aposentar com 30 anos. Estou cansado, meu Deus. O homem vem cansado, rapaz. Socorro. Comece a enxergar aquela empresa sua forçante. Comece a enxergar. Comece a enxergar a sua imobiliária. Comece a enxergar. Sonho, meu filho. Eu sonho mesmo. Eu viajo, velho. Viajo, gente. Eu já tô me enxergando em 300 casas. 300 casas em nome de Jesus. Falando de Jesus. Eu sei que Jesus sempre multiplica, né? Vai dar umas 1000 casas. Glória a Deus, aleluia. Começa a enxergar. Eu viajo, velho. Viajo. Hoje já fui para a França. Fui lá na torre. Qual é o nome mesmo da torre? Isso mesmo aí, no céu não. Aleluia. Já fui para a torre hoje, já passei. Glória. Já fui para Jerusalém hoje, no templo da Lamentações. Estava hoje em Jerusalém, Estava em Jerusalém, viajei mesmo, entendeu? Viaje, sonhe. Quem sonha sobrevive. Quem sonha vence. Quem sonha não fica velho. Quem sonha, mamado, ele ganha o mundo. Você não sonha ficar aí agora velho travado, o velho.
Socorro. Ai, não entra. Dói aqui, dói lá. Porque você não sonha, meu irmão. Começa a sonhar. Começa a ver. Está com problema? Vai pro joelho. Porque Deus vai mandar esse diabo que está perturbando a tua vida, perturbando a tua família. Sabe por quê? Porque a autoridade, Deus deu à igreja. Deus deu a você a autoridade. Aleluia. Aí você fica aí com esse espírito de coitado, espírito de tadinho, manda esse cão embora, rapaz, dá de pau nele. Você encontra com o cidadão, tá assim, ó. Que foi? Ai, não aguento mais. Muita prova, pastor. Ai, não aguento, vou parar, vou desistir. Covarde que desiste, covarde que para. Se eu contar minha história aqui, você vai chorar e dar risada comigo. Já passei na minha vida. Rapaz, eu estava em casa hoje pensando, lembrando, falei, Jesus, onde eu cheguei, pai? Saí da casa dos meus pais, tinha 19 anos. Saí de um sertão lá do Maceió, do Brobrobó. Fui lá no Rio de Janeiro. De lá as pessoas que eu fui morar me jogou de casa para fora. Aí uma mulher, a mãe de um amigo meu, me acolheu. Fiquei um mês naquela casa. E eu fui orar. Falei, Deus, eu volto para o Maceió ou o Senhor vai me abrir a porta aqui? Aí Deus falou assim, me deu a palavra, você vai ficar aqui. Do nada aparecem uns amigos meus de infância. O Fedega, olha o nome do menino, Fedega. Aí um dia eu falei assim, ô tio, por que Fedega? Você é burro? Fedega, fedegoso. Ele não gostava de tomar banho, ele estava no banheiro, eu posso falar, e já sarada é crente. Então ele está lá em Sergipe. Ele entrava no banheiro, ô Vitão, ele ligava o chuveiro, aí ele fazia assim, ele, ó. Sério, ó. Ele saiu do banheiro, sabe a água que não invadia o couro cabeludo? Eu falei, vai querer você tomar banho mesmo? Tomei banho. Ele não gostava de água, é terrível aquele homem. Cascão, né? Passei tanto processo. Eu lembro um dia que eu estava morando na favela. Até da favela fui expulso. Quando você está no processo, quando Deus ele quer tratar contigo, quando Deus ele quer lapidar tua fé, meu amado, tua mãe te abandona, teu pai te abandona, todo mundo te abandona, velho. Eu lembro que estava lá na favela de Osasco, que não existe mais essa favela, que o prefeito de Osasco destruiu, deu casa para o povo. Eu estava na favela, chorando, falei, Senhor, não tenho onde morar. Eu não tenho onde inclinar minha cabeça, estava desempregado, não tinha onde morar. Eu dormia aqui e acolá na casa dos outros. Eu estava na fé. Eu não desviei devido a esse processo. Eu não sei por desvia. É faltar dinheiro, desvia. Não consegue vender, desvia. Não, estava lá na favela, não tinha onde comer, não tinha onde dormir, entendeu? De favor. Ela orando, chorando. Aí eu abri a palavra. Aí Deus falou assim: não foi vós que escolhesse a mim, mas escolhi a vós, e nomeei que vades, dê os vossos frutos. Aí eu li de novo João 15:15. Vós não sois mais escravos, mas amigos. Tudo quanto meu Pai me revelar, eu vou revelar a vós. Eu estava lascado, não tinha que comer, não tinha para onde ir. E orar de joelho. Eu falei assim, eu sou seu amigo. Eu falei, só, meu amigo. Eu numa prova, meu filho. Uma prova, pensa na prova. O estômago estava assim, ó. Uma fome não. Aleluia. E você está aqui. Qual o teu processo? Qual? Quantas vezes dormi no chão?
E tinha Jesus. Quantas vezes, mamãe, não tinha nem sapato. O meu sapato furou. Eu peguei papelão, rasguei e coloquei. Coloquei o papelão dentro do sapato. Fui para a igreja, todo confortável. Aí choveu. Não tinha dinheiro para pegar a condução. Duro. Via eu lá, Deus e amor. Ó. Menino oxente, virou um trem no sapato. Cheguei em casa, que tristeza. Meu Deus, falei, Jesus. Olha o rombo do sapato. Aleluia. Glória a Deus. Cheguei lá, dobrei o joelho. Obrigado, Deus, por mais um dia. Não desviei. Aí que eu ficava com jovem, que eu tinha raiva do diabo. Eu ia para o monte, grudava na árvore. Fiquei um ano desempregado na casa dos outros, um ano de favor. Tinha roupa porque os outros me davam. E quando as pessoas davam roupa, sabe, sempre dá maior um número, né? Terno, calça. Eu dava um jeitinho, aleluia, mas nunca abandonei a fé. Eu nunca desisti de Deus, nenhum pouquinho não desisti de Jeová. Eu fiquei com Ele, aleluia. Os homens eram ingratos comigo, os homens me abandonaram, os homens podiam me ajudar e não me ajudaram, mas Deus estava ali. Hoje eu entendo que foi um processo que eu tive que passar, entendeu? Então, se você não entende o que você está passando, cale a boca, para de murmurar, passa o seu processo calado, vai dando glória a Deus e aleluia, porque quando você passar esse processo, Deus, o próprio Deus vai lembrar de você, quando você sentar na mesa, porque sempre Deus prepara uma mesa para aqueles que estão com Ele. Deus prepara uma mesa, por isso que o salmista falou no Salmos 37, versículo 5, Deus prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Quando Deus prepara a mesa para você, e quando você sentar na mesa, o Espírito Santo vai lembrar no dia que você não tinha nada para pôr de comida na mesa, que você não tem um feijão para pôr, aleluia, na panela, que você muitas vezes não tem um arroz, que muitas vezes seu filho pediu um pão, pediu um biscoito e você não tinha para dar, que seu filho pediu um tênis e você, com muita dor no coração, você não tem um dinheiro para comprar o tênis e muitas vezes para comprar o leite. Mas não esquenta não, mamãe, tudo isso é um processo, aleluia, que você tem que passar, aleluia. Não abandona Deus por isso não, fica com Ele, permanece nele, e você vai ver o que Deus vai fazer, aleluia, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Alabandaragai. Eu vejo pessoas querendo abandonar por causa de picuinha e muita coisinha. Se você está aqui porque Deus enviou você para me ajudar. Um dia sempre orei, faz muitos anos que eu oro, Deus envia obreiro, porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 4, acha o 6, que quando a igreja necessita de obreiro, é para nós orarmos a Deus, para Deus enviar obreiro. Então, se Deus enviou você aqui, é porque Deus enviou para você, aleluia, me ajudar a ganhar almas, entendeu? Não fique com dor no coração, não deixe o diabo enganar você, porque o diabo não quer que você ponha a mão no arado mesmo. O diabo não quer que você, porque ele sabe, se você colocar a mão no arado, se você começar a fazer a obra, muitas famílias vão ser restauradas, famílias vão ser saradas, família que não tem paz, família que está cheio de confusão, dissensão, sofrendo. Ei, meninos querem se matar, homens bebem, enchem a cara porque não tem nada para dar para o filho dentro de casa, aí vai para a cachaça, porque ele acha que é um inútil, ele acha que ele é um fracassado, porque ele não consegue, irmãos, dar um sustento para a tua família. É isso que o diabo faz. Mas Deus enviou você. Seja não seja mais um, mas seja a pessoa que vai fazer a diferença. Seja a pessoa, não, Deus, conta comigo. Aí você vai ver que Deus vai fazer em você. Deus vai fazer você de uma cidade forte, de uma casa forte, de uma casa poderosa, meu amado. Você vai ter para dar, não vai tomar emprestado. Aí vai cumprir a palavra do Senhor. Ele multiplicará as tuas coisas, crente. Aleluia. Aleluia.
Faz 20 anos que eu saí da tenda da dona Lenê. Passei por uma paz do céu. Jesus. A minha história dá um filme. Umas 3 horas de oração. Eu não tenho ideia. É processo. Agora você vai desistir? Você é inteligente. Deus fez você uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente. O talento que você tem, eu queria ter, eu não tenho. Você é uma pessoa única nesse planeta Terra. Pode ter pessoas parecidas com você, mas igual a você, não tem. Não tem. Não tem. A sua digital de 7 bilhões de pessoas é única. Não tem outra digital se não for a sua. Você é uma pessoa única que Deus fez. Será que Deus errou ter escolhido você? Porque muitas vezes você fala, mas Deus não me ama, Deus não me vê. Mais de 6 bilhões, ou seja, 6 milhões, que é o espermatozoide, é 6 milhões 499 espermatozoides. Para entrar 1 ou 2 no óvulo da mulher. E você vem falar para mim que Deus não te ama? Que Deus não se importa com você? Ah, me ajuda. Socorro. Sabe por que você está nessa luta aí? Esse gigante. Põe esse gigante para correr, rapaz. Dá na tapa na cara dele, rapaz. Põe esse cão para correr. Você não está vendo que esse gigante está paralisando você? Hein? Você é capaz, você é inteligente. Deus fez você uma pessoa inteligente. Quando você começar a se mover, e quando você começar a fazer, é isso que Deus está esperando de você. Rapaz, eu lembro de 1ª e 2ª Reis. 1ª Reis, deixa eu ver, 18. 2ª Reis, capítulo 2. Na hora que Eliseu é levado pelo redemoinho no carro de fogo, Eliseu queria a capa. A capa caiu na mão do profeta Eliseu. Luiz, a primeira atitude do profeta, como profeta, ele era moço do profeta. A primeira atitude, estava todo mundo olhando para Eliseu. A cidade inteira. E ele de frente com o Jordão. Ele pegou a capa. É isso que acontece com você todos os dias. E você não faz. Você prefere parar, murmurar, questionar do que agir. O profeta pegou a capa. Aonde está o Deus de Elias? Pum! A Bíblia diz, o Jordão abriu. Abriu o Jordão. Ele pegou a capa e passou no meio do Jordão. Eliseu não viu problema. Eliseu viu solução. Agar, ela viu morte. Agar, você olha, que eu não veja o meu filho morrer. Abandonou a criança, Ismael, e ela se mandou. A Bíblia diz que Deus interveio. Aqui para mim. Deus abriu os olhos. Aonde Agar viu problema, morte, Deus enxergou vida. A Bíblia diz que havia uma fonte de água na frente de Agar e ela não conseguia enxergar. É isso que acontece. A solução está na tua frente. Mas você vê tanto problema, você fica aí, ai, porque olha só o que o diabo colocou na boca do povo. Depois da Copa, o Brasil vai estar em crise. Olha o que o diabo, isso é diabo, rapaz. Meu amado, aqui tem uma nação orando. Você vai nesse barulho porque você não ora. Você sabe por que Aracatuba está enchendo aqui de empresa? Emprego, que hoje tem emprego para todo mundo trabalhar. Eu orei foi 10 anos. Fazendo campanha no monte, fazendo carta de Deus. Manda empresa. É 10 anos orando para Deus mandar empresa para aqui, rapaz. Aí você não ora, você não tem comunhão com Deus. Aí você vai no barulho do fio do cão da Rede Globo. Crise. 2015 é crise. 2015 o país vai quebrar nada. Aonde tem nação que
cujo Senhor é Deus, o diabo vai ter que sair de marcha ré para o inferno. O diabo tem que sair, porque quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Aí, comerciante, quem tem que mandar na tua empresa é Deus. Você vende porque Deus manda o cliente. Você vende porque é Deus que faz. Tem uma moça aqui na igreja. Ela falou: pastor, eu vendi mais que eu vendi no Natal. Me ajuda aí. Quem manda é Jeová. Quem manda na tua empresa é Jeová. Quem manda em você é Jeová. A última palavra é de Deus. Quer vender, vai pro joelho. Já falei para os meninos: chegando na loja, meta a mão. Sim, hoje eu quero vender 5 mil. Hoje eu quero vender 10 mil. Hoje é 10 hoje. E fica, é 15, é 15, é 15. Eu quero vender, Senhor, porque a tua palavra diz que eu posso fazer prova de ti. Malaquias 3:10. Se você planta, se você é fiel, você pode fazer a prova. Sabe o que ele diz? Fazeis prova de mim nisso. Faz. Não fica aí dando ouvido que os outros falam. Tem pessoas que é papagaio. Repete tudo que os outros falam. Não vai vender, não vou vender. Olha a crise, olha a crise. O Brasil vai quebrar, o Brasil vai quebrar. Que quebrar, rapaz? Chega de comer mandioca, pelo amor de Deus. Mandioca é bom, mas mandioca todo dia, socorro. Me ajuda a comer batata, rapaz. Eu sou do tempo que arroz era mistura. Quem aqui que é do tempo que arroz era mistura? Eu sou do tempo que arroz era mistura. Minha avó enchia o prato de feijão, metia a farinha. Aí na hora do arroz era 3 colherinhas, 3 colheres, ó. Tuco. E eu vontade de comer arroz. O arroz era caríssimo. Aqui sabe, que é do meu tempo, sabe o que eu estou falando. O arroz era mistura. E carne, a gente ia caçar a rolinha. Ia faxear. Onde lá em Maceió, metia o candeeiro na cabeça e saia atrás de rolinha. Num dia que dava umas 300 rolinhas, mas eu ficava tudo alegre. Passava um mês comendo carne. Carne. Oxente. Verdade. Quando não era rolinha, André, era o tal do preá. Quem que sabe que é preá aqui? Ainda abriu um buraco. Era carne. Aí tu come carne, faz churrascos direto e fica reclamando do quê? Começa a enxergar. Começa a enxergar a tua família na bênção. Começa a enxergar a solução. Não, meu Deus, use a palavra. A palavra diz, mamãe, que a porta é Ele. Olha aqui, a palavra diz que abre a porta é Deus. A palavra diz, se você profetizar, vai acontecer. A palavra diz, se você pedir, Ele vai te dar. A palavra diz, se você clamar, Ele vai te ouvir. É isso que a Bíblia diz. Não aceita aquilo que o diabo quer impor para você. Na hora que ele tentar colocar no seu coração que não vai dar certo, que você vai conseguir, manda Ele dar. Mas não, eu posso. O meu Deus fala que eu posso todas as coisas. Eu sei que eu estou nesse perrengue, estou na luta. Eu estou na luta. Eu estou na pegada, Satanás, é daqui para o céu. Não deixa essas coisas influenciar nos teus relacionamentos, na tua vida diária. Não deixa. Eu sei que você está magoado, eu sei que você está arrebentado, mas Deus não errou com você. Deus não errou com você. O homem errou. Você sabe por que eu estou aqui de pé hoje? Porque eu sempre visei a cruz. Se eu falar coisas aqui que aconteceu comigo, você vai se escandalizar. Mas eu nunca olhei para homem. Eu olhei para a cruz. Sempre. Ficava assim magoado, arrebentado, mas nunca larguei o meu Jesus por causa de atitude de homens. Aleluia, não, é daqui para o céu.
Deus vai honrar você. Fala para o teu irmão: Deus vai honrar você. Deus vai honrar você, a tua casa. Deus vai honrar o seu ministério. Deus vai honrar o teu trabalho. Deus abrir porta para você. Deus vai honrar a sua família. Seja o sacerdote da sua família. Seja o sacerdote da tua casa. Não deixe o diabo mandar na tua casa. Não deixe o diabo mandar na tua boca. Não deixe o diabo mandar no teu coração. Não, amado. Quem tem mandado na tua casa é Deus. Quem tem mandado na tua boca é Deus. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Na minha casa quem manda é Deus. Quem manda na minha vida é Deus. Na minha vida é Deus que manda. Na minha empresa é Deus que manda. Comece a profetizar. Profetiza, crente. Profetiza, crente. Aleluia. Tem pessoas com ideia ficou rico. Jorge tem uma monte de ideia e está fazendo. Tudo é tempo. Pessoas ficaram milionárias com ideia. Se Deus te revelou essa ideia, permanece nela. Vai amadurecer. Vai amadurecer. Você acha quanto tempo cada Facebook ficou? Hã? Quanto tempo ficou lá cozinhando e daqui, vai de lá, vem? E o cara que fez o Zap Zap? Quanto tempo o cara não ficou cozinhando? Fala pra mim. O cara vendeu por 16 bilhões, rapaz. Sabe o que é isso? 16 bilhões o cara vendeu uma ideia. Os caras tudo é ímpio. Aí você fica aí. Sabe por que Deus não revela para crente? Porque crente só reclama. Na hora que Deus vai revelar, que Deus é esse? Onde está Deus? Não tem nenhum dinheirinho para comprar uma carninha, fazer um churrasquinho. Meu Deus, só dá cabeça de frango. Cabeça de frango, cabeça de frango. É só pé. Pé é uma delícia. Delícia nada. Que pé não é um trem, pé. Fala que pé é benção, pé é treva. Não tem nem carne no pé. É couro. Fala que pé é bom. Sai fora, rapaz. Socorro. Ai, uma delícia, delícia nada que não treva, rapaz. Eu aguento. Ai, tanto pé, Jesus, eu não aguento mais pé. Socorro. É verdade. Deus quer te revelar. Isso eu estou falando do céu aqui para mim. Deus, Ele quer revelar a você ideias. Deus quer revelar a você ideias. Olha aqui para mim, para de olhar no relógio. Você só vem de domingo? Vou ficar até 5 horas da manhã pregando para você. Só vem de hoje. Hoje eu estou inspirado, socorro. Ô Alex, é daqui para o céu. Deus vai enriquecer você. Estou falando, nós vamos viver o que nós nunca vivemos aqui em Efraim. Aleluia. Nós nunca vivemos o que nós vamos viver. Em nome de Jesus, nós vamos ser poderosos nessa terra. Nós vamos invadir, meu amado. Aleluia. Você sabe por que José colocou Efraim? Todo o processo que ele passou, José saiu da cadeia para ser governador. E ele falou assim: ei, Deus fez crescer. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Oh, gente, você vai crescer, Leandro. Não deixa dúvida, a incerteza não, Leandro. Está amadurecendo a ideia. Deus vai te dar uma ideia, Leandro, rapaz, uma ideia que você vai ficar bilionário, socorro. Aí nós vamos comer camarão lá em Maceió, Lagosta, meu filho, oh, gente. Aviãozinho particular, socorro, oh, gente. Me ajuda, dá glória, meu filho. Aleluia. Nós vamos viver o melhor. Você vai ver o melhor. Você que tem empresa, vocês vão ser poderosos. Eu já falei para o Tiago, ele vai ter uma rede de lojas. Aleluia. É isso que você tem que pensar. Não fique no seu cantinho aí, não. Ai, seu coitadinho, não. Venha para crescer. Vai fazer cursos, vai se especializar. E Deus vai fazer você poderoso nessa terra, crente. Aleluia! Ideia. Posso ver problema, comece a ver. Comece a enxergar. Comece a enxergar. Está com a ideia, começa a amadurecer ela.
E você vai ver o que Deus vai fazer. Você sabe como que é que amadurece ideia? Oh, que grande! Olha como amadurece ideia. Leandro! Ó, como é que amadurece. Oh, Deus. Me ajuda, Jesus. Eu estou com ideia. Eu sei que essa ideia vai arrebentar. Essa ideia, olha, o mundo inteiro vai comprar, Deus. E a tua palavra diz que o Senhor revela. Então, amadureça. Esse aqui, ó, joelho. Tem coragem? Fazer pintinho no joelho? Não tem coragem. Isso aqui, ó, que faz o... Ó, o crente é grande aqui, ó. É aqui. E para a murmuração, ó. Problema. É aqui você resolve muita coisa. Tudo resolve aqui, no joelho. Hein, varão, ó. Arde, viu? Aí você vai assim, ó. Levanta um pouquinho. Levanta um pouquinho. Chega uma hora que você está tão no joelho, que fica dormentinho. Aí, acabou. Aí para de doer. Aí você fica ali, hein? Meu Deus. Aí não tem coragem. Eu já falei, eu só conheço o crente pelo joelho. Teve um pastor amigo meu, eu falei, ei, fui lá em casa encher meu saco assim, mostra o joelho. O que, rapaz? Isso aqui? Mostra o joelho, rapaz. Oxa. Aí logo que ele levantou o joelho, lisinho. Falou, ó, vai fazer pedido depois vem falar comigo. Ele ficou endemoniado, ele ficou doido comigo. Aí pra lá, você nem ora, rapaz, vem falar comigo. Oxente, eu conheço o crente pelo joelho. É no joelho que resolve o negócio, meu filho. Os homens fariam muitas coisas se não enxergasse tantos problemas. Começa a enxergar. Você é inteligente, ó. Você é inteligente, cara. Você chegou porque você é trabalhador. Então começa a cozinhar a cuca. Não, vamos ver aqui. E não tenha medo não, mete o pau. Entendeu? Se der errado, você tentou. Se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. Aí você fica, mas será? Não, será não. O Deus diz será. Quem ora tem certeza. Quem busca não tem certeza. Tem certeza. Moisés cantou um cântico. Bendito seja Deus, que destruiu os nossos inimigos, destruiu os cavaleiros e as carruagens. Quanto mais você se reprimir, quanto mais você retroceder, isso que o diabo quer. Venha para a guerra. Pastor, estou ferido. A Bíblia diz, Ademir, que o justo poderia cair, mas jamais ficará prostrado. Sabe por quê? Porque que está conosco é maior do que está com ele. A moça lá da lavandaria, maior que está conosco. Você está cheio de dúvida, cheio de incerteza e tantas coisas. Só Deus para esclarecer. Incerteza não é de Deus nem dúvida. Deus faz. E quanto mais você se expor, mais rápido vai ser a obra que Deus vai fazer. Quanto mais você resistir, mais pau. Se põe em pé. Socorro. Dá uma glória aí, meu filho. Nem começou ainda o avivamento. Vai começar o avivamento ainda. Rodrigo, vamos invadir Birigui, rapaz. Vamos lá no Pedro, no João, no Carlos, hein, Pedrão? Vamos dar fogo naqueles cão tudo. Vamos libertar aquelas pessoas. Aí, ó, o breirão aí, ó. Estou com vontade de gritar. Só não vou gritar para não escandalizar. Tá pegando fogo o pé. Eu sou escandaloso, viu? Ô, glória! Oxente, onde eu vim, meu filho? Hoje eu estou aqui. É Deus. Para encerrar,
Teve um dia que teve uma pastora que falou assim: ô Jorge, como você consegue comer naquele lugar? Que passava o esgoto assim, né? A casa era assim. Eu falei: você não consigo comer? Como? A fome. Não tem onde comer, Vitor. Uma pratada daquela, um bifão, foi aqui mesmo. Não via nem cheiro. Encheram o bucho. Pessoal, por Deus que está no céu, eu acho que eu ganhei umas 100 pessoas naquela favela. Enchemos uma igreja. Todo dia era 10, 15, 10, 15, 10, 15. Assim estava Jesus. E Deus revelava, e lá, eu dentro da favela. Ali era o meu paraíso. Jesus, 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 Jesus. Era bandido, era traficante, toma Bíblia. Respeitava, hein? Respeita mais que muito aqui. Ô, pastor, pode orar, pastor. Pode orar, pode orar. E muitos são da bandidagem. Bandido prestava continência pra gente, hein? Ô, pastor, deixa o pastor passar aí. Ô, pastor, ora por mim, hein? Nós vamos invadir as casas. Por isso que o diabo está só com o sangue do cordeiro. Vai morrer no Brás. O Brás não, no quinto dos infernos mesmo. Vai morrer para lá.